Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o tubérculo de Carabelli. O tubérculo de Carabelli é um tubérculo anômalo, uma cúspide acessória dos nossos antecedentes, localizada na face lingual dos primeiros molares superiores permanentes no segmento mesial. Então nós temos aqui que o tubérculo de Carabelli é considerado uma cúspide acessória localizada nos molares superiores, na maioria das vezes, os primeiros molares permanentes. Também pode ocorrer em molares descidos ou de leite, geralmente nos segundos molares. Então, aqui nesta figura, nós temos um primeiro molar superior permanente e vejo aqui o tubérculo de Carabelli voltado para a lingual no segmento mesial. Então, o tubérculo abaixo aqui da cúspide mesiolingual. E aqui, na arcada dentária decídua, nós temos aqui no segundo molar superior o tubérculo de Carabelli, na face lingual, abaixo da cúspide mesiolingual. O tubérculo de Carabelli, ou também cúspide de Carabelli, ou tubérculo anômalo de Carabelli, é uma pequena cúspide adicional na superfície palatina ou lingual, como nós podemos verificar aqui. E está próximo ao ângulo mesio-palatino do primeiro molar superior em dentição permanente e temporária. Veja então aqui o tubérculo de Carabelli na face lingual, no segmento mesial, abaixo da cúspide mesiolingual. Essa cúspide é totalmente inexistente em alguns indivíduos e está presente em outros numa grande variedade de formas. Em alguns casos, o tubérculo de Carabelli pode até mesmo se igualar às cúspides principais em tamanho. Outros formatos do tubérculo descritos na literatura incluem o de entalhe, sulco ou uma depressão. Esse tubérculo ele é discernível bilateralmente em 60% dos casos e adquire o tamanho de uma verdadeira cúspide em 10 a 15% das pessoas. Então nós temos aqui que esse tubérculo é uma anomalia dentária que foi descoberta em 1842 por um dentista austríaco chamado George Carabelli. Então aqui está o George Carabelli, que foi quem descobriu esse tubérculo e ficou o nome desse dentista, tubérculo de Carabelli. Esse dentista da corte do imperador austríaco Franz e é conhecida como uma ocorrência hereditária. De acordo com a revista Notes in Human Evolution, essa característica dentária distinta remonta à ancestralidade europeia e os cientistas estão explorando sua prevalência nas populações do Oriente Médio e da Ásia. Contudo, segundo o autor Bordelli, a sua presença é mais predominante desta forma em 29,8% nos asiáticos, 27% em africanos, 21,7% nos europeus, 19,7% em melanésios, que são habitantes de uma região da Oceania, no extremo oeste do Oceano Pacífico, e 18,5% em americanos. Então aqui está uma figura mostrando aqui o primeiro molar superior permanente e aqui o tubérculo de Carabelli.
que é uma característica hereditária. Krauss, em 1951, o que ele fez? Ele propôs que um gene homozigótico é responsável pelo tubérculo saliente, enquanto os heterozigotos são responsáveis pelos poucos pronunciados entalhes, depressões, tubérculos ou protuberâncias. Estudos posteriores mostraram que o desenvolvimento desta característica é influenciada por múltiplos genes. Então, o tubérculo de Carabelli, gente, é mais frequente entre europeus, uma porcentagem de 75 a 85% desses indivíduos, e mais raro populações das ilhas do Pacífico, 35 a 45%. É válido ressaltar que não há distinção quanto ao sexo. Então, tanto a mulher como o homem apresentam o tubérculo de Carabelli nas mesmas proporções. Já quanto à sua presença, geralmente ele é bilateral, acontecendo de ambos os lados. Então, os primeiros molares de cada arcada superior. Geralmente, então, gente, o tubérculo Carabelli, ele se apresenta tanto no primeiro molar superior permanente do lado direito, como no esquerdo. Porém, pode acontecer que esse tubérculo ele pode aparecer apenas em um dente, ou até não existir. Por isso, quando a gente vai fazer um preparo de uma cavidade no primeiro molar superior, onde nós vamos encaminhar essa prótese para um protético, é necessário que a gente observe se o paciente tem esse tubérculo de Carabelli. Porque se ele não tiver, o que vai acontecer? O protético ele vai esculpir o dente como ele aprendeu na prótese. Então, o primeiro molar superior ele é padronizado como tendo o tubérculo Carabelli na face lingual do segmento mesial, abaixo da cúspide mesiolingual. Se esta prótese vier e o profissional cimentar esta prótese, o paciente vai sentir diferença. Ele vai perceber que tem uma pontinha que não existia antes. Então ele vai passar a língua ali e vai sentir o tubérculo de Carabelli. Então é importante que o profissional, o dentista, ele observe se o paciente tem ou não o tubérculo de Carabelli. Contudo, atualmente, não é mais tão comum notar a presença dessa deformidade. Mas quando falamos do diagnóstico desse tipo de condição, geralmente ela é de fácil visibilidade pelo profissional, pelo dentista, tornando então possível notar a sua presença com um exame clínico de inspeção. E isso se dá principalmente pelo fato de que o seu aparecimento faz com que a face mesiolingual do dente seja mais longa na parte próxima à língua, face lingual. O próprio paciente ele pode perceber esse tubérculo passando a ponta da língua na face lingual do primeiro molar superior. Então não é difícil de se perceber o tubérculo de Carabelli. Qual é a região que ele acomete? Como citamos anteriormente, normalmente o tubérculo Carabelli acomete o primeiro molar superior permanente. Sendo assim, ele tem muito mais chances de aparecer no primeiro do que no segundo. Então, geralmente, gente, o tubérculo Carabelli está no primeiro molar superior. Agora, nós podemos ter pacientes que apresentam tanto no primeiro como no segundo. E a comparação quanto ao terceiro molar, o tão conhecido dente do siso, não pode nem ser levado em consideração.
tendo em vista que é um dente que não está presente em todos os pacientes. Então, aqui novamente, o tubérculo de Carabelli, na face lingual, no segmento mesial, abaixo da cúspide mesiolingual. Consequências do tubérculo de Carabelli. Quando se trata de saúde bucal, o professor ele alerta que tudo depende do volume que o tubérculo possui. Então veja bem, quanto ao impacto sobre a higiene bucal. Então, dependendo do volume do tubérculo, a higiene deve ser mais cuidadosa. Mas, por outro lado, o dentista também nos alerta sobre os devidos cuidados que essa condição necessita. Os cuidados são de uma escovação mais cuidadosa nesta área. Afinal, o problema mais comum, por falta de uma boa higienização, é a instalação de cárie dental. Conclui. Agora, após saber mais sobre o tubérculo de Carabelli, é possível analisar a sua presença com uma autoanálise feita em casa. Mas, caso fique em dúvida, o aconselhado é consultar um profissional da área, um dentista, para que ele possa então examinar. Veja aqui, gente. Nós temos aqui um tubérculo Carabelli normal. E aqui, um tubérculo Carabelli bastante grande. Um sulco aqui bem profundo que é susceptível à cárie dentária. Tanto é que aqui formou-se uma cárie e nós temos aqui um preparo de cavidade, uma restauração de amálgama neste tubérculo. Então, o paciente ele tem que ser alertado para fazer uma boa escovação nessa área, porque quando o sulco é muito profundo, nos casos de tubérculos Carabelli muito avantajados, então vai haver um depósito ali de alimentos e isso vai provocar a cárie dental. Observações clínicas. O tubérculo de Carabelli apresenta mais força e mais resistência. E por ser robusto, participa mais ativamente da mastigação, provocando então o afastamento e o alívio da língua. Existem outros tipos de tubérculos. Nós temos, primeiro, o mais comum, que é o tubérculo de Carabelli, que é o mais conhecido de todos, localizados no primeiro molar superior permanente. O segundo tubérculo é o tubérculo de Traviani, localizado no segundo molar superior por lingual. Então, olha aqui, o tubérculo de Traviani. O tubérculo de Bouck, no segundo molar superior por vestibular. Então, aqui está o tubérculo de Bouck, na vestibular, aqui na cúspide mesio-vestibular. E por último, nós temos o chamado tubérculo de Zuckerkandl, localizado então nos dentes molares decíduos. Então aqui está o tubérculo de Zuckerkandl. Prótese removível. Em uma prótese parcial removível, passar o grampo sobre o tubérculo de Carabelli, acompanhando o seu formato, é o ideal. Então não é porque o paciente apresenta um tubérculo Carabelli que não vai dar para se passar o grampo ali. Não, pode se passar tranquilamente. Inclusive, o formato desse tubérculo pode, às vezes, auxiliar na retenção do grampo. Então nós temos aqui uma figura mostrando aqui a parte metálica da prótese parcial removível, passando aqui
sobre o tubérculo de Carabelli. Aqui a mesma coisa. E vejo aqui a prótese parcial removível já pronta. Vejo que o grampo ele passa aqui por lingual tranquilamente. E esse tubérculo, inclusive, gente, ele vai servir de retenção para este grampo aí. Nós temos aqui algumas figuras mostrando então o tubérculo de Carabelli. Veja aqui o tubérculo de Carabelli numa vista oclusal, aqui abaixo da cúspide mesolingual. Aqui numa vista lingual, nós temos então o tubérculo de Carabelli abaixo da cúspide mesolingual, no segmento mesial. E numa vista proximal, aqui está o tubérculo de Carabelli. Aqui nós temos o tubérculo de Carabelli, numa outra vista. Aqui numa vista oclusal, vejo os tubérculos de Carabelli bastante evidenciados. Veja aqui o tubérculo de Carabelli bem avantajado. Inclusive aqui deu um problema, uma cárie, onde houve a necessidade de se fazer aqui uma restauração. Agora, aqui, gente, é um caso bastante raro que eu tratei um paciente no consultório, onde esse paciente apresentava nos 6 molares superiores o tubérculo de Carabelli, tanto na minha arcada superior direita como na esquerda. Então ele tinha lá o primeiro molar permanente com tubérculo, o segundo molar também com tubérculo e o terceiro molar com tubérculo de Carabelli. Aqui a mesma coisa. Na minha arcada do lado esquerdo, o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar com os tubérculos de Carabelli. Então isso, gente, é muito raro acontecer. Principalmente tubérculo de Carabelli aqui no terceiro molar. Então nós temos aqui 6 molares superiores com tubérculos de Carabelli. Um fato bastante raro. Muito bem, gente. Então com isso a gente encerra essa explanação sobre este tão falado tubérculo de Carabelli, descoberto lá pelo dentista austríaco Carabelli.